forte, assim como a Vera, também a Vera deve estar assistindo, a Vera começou o tratamento, uma outra fase do tratamento, ela não está conseguindo vir na igreja, inclusive hoje ela estaria na escala, mas ela não pode vir, né? Então que a gente continua orando pela Vera, mas está super bem, falou comigo hoje. Então quarta-feira tem sido né? Assim como a Clédia também, a Clédia está bem, não está? Ela está lá em cima, ó, legal. A Clédia cantando, uma gracinha. Um dia uma pessoa que não é nem da igreja passou, pastor, quem canta quarta-feira aí? Olha só, Rodrigo, quem canta quarta-feira? Eu falei, por quê? Estava ouvindo, rapaz. Falei, é a Clédia. Aí ele até conhece o Júnior. Eu falei, é a cunhada do Júnior, mãe do Marco, é do Júnior. Aí falou, pastor, eu estava ouvindo ela cantar, eu sinceramente achei que era um CD. Aí eu vi que começou a ministrar. Aí eu falei, não é um CD, que voz é aquela? E aí eu disse para ele, a hora que você estiver aqui, eles estavam aqui no prédio da prefeitura, pode vir toda quarta-feira, ela está aqui cantando. E aí ela tem ajudado a Lu também, todas as pessoas, né, que tem abençoado, a Gi sempre que pode estar aí ajudando. Né, eu fico muito feliz que Deus continue. A Agatha com o Márcio estão vindo também nas quartas-feiras. Eu acho bonitinho, porque às vezes o Marco não consegue vir, o Zé não consegue vir, o Zé com a Maurina quando pode estão aqui também. Aí o Márcio com a Agatha sempre estão aí, o Márcio ajuda em relação a estar aqui como homem, né, porque às vezes fica só as mulheres aqui. Então, sabendo que o Márcio Agatha está aqui, a gente fica até mais tranquilo. Então, toda quarta-feira, às 15 horas. À noite, tem lá em Mogi, a nossa noite profética. Quinta-feira, a gente tem noite profética aqui, à noite. Hoje, o Ademir Casside não está aí, que eles foram lá na igreja da namorada do Paulo, que é em Mogi. E, inclusive, quinta-feira, o Ademir vai ministrar a palavra, né? Sexta-feira nós temos o nosso momento de estudo que está muito gostoso. A gente terminou o livro de Isaías. Gente do céu, quem não está vendo está perdendo, porque está muito edificante. Vamos começar a estudar o livro de Jeremias. Nem estudar não, vamos fazer um panorama, mas está sendo top, não é verdade? Quem está vindo tem gostado, né, Carol? Carol está vindo junto na área, o Elião está fazendo aula de baixo, já ele está tocando aqui. Ele falou que já está aqui. E aí, vamos ter sido abençoado, né? Sextas-feiras. Sábado não tem trabalho e domingo a gente tem ceia do Senhor, amém? Domingo é ceia aqui. Aí no outro domingo, no último domingo do mês, a gente vai ter ceia em Mogi. Mas domingo que vem a gente tem ceia aqui. Então, não falte. Próximo domingo é o mínimo de compromisso que um cristão pode ter, é ceia do Senhor, amém? Estou vendo o Tiago ali, que está com a esposa, com a filha, né? Deus abençoe a vida de vocês. A gente já aprendeu a amar vocês, mesmo sem conhecer. Pela vida do Tiago, a gente aprendeu a amar vocês. Sejam bem-vindas, em nome de Jesus, a casa de vocês. Tá bom? Deus abençoe. O restante todos são de casa. Deus abençoe. A Dê chegou ali, que eu estava conversando com o Edmar. Falou, a Dê está trabalhando. Ele falou, não, mas já está aí. Chegou, né? Deus abençoe, viu? Abra a tua Bíblia em Josué, capítulo 5. Faz muito tempo que eu não prego no Antigo Testamento em mim, né? E hoje não é que eu escolhi, eu estava lendo os textos, somente no nosso plano de leitura, e essa palavra me chamou a atenção. Josué, capítulo 1, ou melhor, capítulo 5. Josué, capítulo 5. Não estou esquecendo de nada, não. Eu quero ler a partir do verso 13, ou melhor, do 13 ao 15. Quem achou de glória a Deus? Quem não achou, diga assim, estudo bíblico às sextas-feiras. Estudo bíblico às sextas-feiras. Gente, não é puxar sardinha com a brasa da gente, não é que é gostoso, né? Um negócio que voa. A gente começa a falar, essa semana a gente começou a falava, quando eu li era 15 para as 9, a gente não tinha entrado na lição ainda. A gente tive que correr. Muito legal. Josué capítulo 5, a partir do 13, diz assim a palavra do Senhor. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? O 14 diz: nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho
na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar onde você está é santo. E Josué as tirou. Assim fez Josué. Feche seus olhos, Pai. Obrigado por essa noite. Mais uma vez, obrigado por essa oportunidade, por essa palavra. Que o Senhor possa ministrar e falar aos nossos corações através dela. Eu sei que algumas pessoas já estão sendo ministradas, mas se o Senhor tem mais, fique à vontade, em nome de Jesus. Amém? Quando nós olhamos e lemos essa palavra, ela por si só, a gente já vê que Deus, a partir desse momento, Ele vai começar a fazer algo naquela nação. E é exatamente isso que acontece a partir desse momento. Se a gente pegar o contexto da história, a Bíblia diz, Juan, que nesse momento, Deus, Ele estava virando uma chave naquela nação. Para a gente recapitular um pouco, porque eu sei aqui que todo mundo conhece a história, mas esse povo ele estava vindo de 400 anos de escravidão, eles são libertos, Deus os leva para o deserto, ali Deus fala com eles, era algo muito rápido. A viagem que se faria do Egito até a Terra Prometida, 90 dias no máximo. Eles têm que ficar, eles ficam 1 ano ali ao pé do monte, onde eles recebem todas as leis. E quando eles saem dali, que eles vão em direção à Terra Prometida, infelizmente, eles murmuram, eles não entendem todo o propósito. Aí o que acontece? A Bíblia diz que ali vem aquela declaração, e eles passam 40 anos no deserto, rodando, até que aquela geração toda morra, para uma geração nova se levantar. E aí sim eles tomaram posse da terra. Quando nós chegamos aqui nesse capítulo 5, ou um pouquinho antes, no capítulo 4, se a gente olhar, a Bíblia diz que aqui eles estão antes do Jordão, eles chegam na beira do Jordão, e a gente sabe que naquela época era uma época de muita cheia, o rio estava transbordando, mas a água era parada, o rio retrocede, eles passam a seco e eles chegam na outra margem. E a partir dali, eles começam a tomar posse daquilo que é deles, aquilo que era deles, aquela terra. Algumas cidades já tinham sido tomadas antes do Jordão, mas eles, a partir daí, eles realmente começam a tomar, onde realmente fica mais evidente aquele mover de Deus. Essa palavra ela é dada um pouquinho antes do povo tomar Jericó, que era a cidade mais fortalecida, que estava mais guardada. A Bíblia diz que ela estava toda murada, e essa palavra é um pouco antes. Mas, como eu disse para você aqui, para mim começa uma verdadeira etapa, uma nova etapa na vida daquela nação. Assim, naquele dia, Deus, Ele leva aquele povo a um novo patamar. Uma nação que tinha ficado tanto tempo como escravo. A partir daquele momento, depois de 40 anos no deserto, a partir daquele momento eles começam a retomar aquilo que era deles. Ali foi uma retomada. Se a gente fosse entrar nisso, porque na verdade essa terra era a mesma terra que estava lá na mão de Jacó e de José. Quando José é vendido ao Egito, pelos irmãos, aquela terra foi deixada, porque tinha fome, e eles foram para o Egito por causa da fome. Nós estamos falando lá de Gênesis, no finalzinho de Gênesis, depois do capítulo 30, 33, até o capítulo 50, eles vão para o Egito por causa da fome, lembra daquele sonho de José? E a partir dali eles passam aquela escravidão. Então Deus estava levando aquele povo a um novo patamar, a um tempo novo, a viver novas experiências. E era algo que exatamente Deus me falava, que eu e você, nós precisamos viver novas experiências, um tempo novo na nossa vida.
Nós temos um Deus que faz milagre, que abre o mar, um Deus que faz tudo que tem que fazer. A Bíblia diz que aquele povo, quando andava no deserto, tinha uma nuvem na frente, que de dia aliviava o calor do deserto, e à noite existia uma coluna de fogo que aquecia ele, porque, para quem não sabe, o deserto de dia é muito quente, e à noite é muito frio, então é como se eles tivessem um ar-condicionado no deserto, porque Deus providencia comida, Deus providencia água, mas chegou uma hora de viver uma nova etapa, assim como eu e você precisamos viver novas etapas nas nossas vidas. Nós não podemos caminhar da mesma maneira. A gente conhece Jesus, a gente passa por um discipulado, seja simples ou não, passamos por um discipulado, começamos a ter contato com a Bíblia. A partir daí, meu querido, eu e você, nós temos que começar a galgar, desejar, procurar novas experiências e vivermos novas experiências com Deus, porque senão a gente vai continuar com a mesma vida. E Deus não me chamou e te chamou para a gente viver na mesmice, mas Ele me chama e te chama para viver novidade de vida, para a gente amadurecer, crescer, viver coisas novas. E é exatamente isso que Deus Ele faz com aquele povo. Ele mostra, Ele leva aquele povo a novas experiências. Agora, Deus está me chamando e te chamando para novas experiências, amém? Você crê nisso? E Deus é tão bom que quando Ele nos chama para novas experiências, Ele nunca nos chama e nos coloca na fogueira e nos larga lá. Ele sempre vai gerar um lugar, uma situação mais confortável possível para que eu e você vivamos novas experiências. Você sabia disso? Porque quando a gente fala de novidade, isso gera dentro de nós muitas vezes um questionamento, um medo, uma insegurança, porque tudo que é novo é mais difícil. Tudo que é novo, quando a gente fala de novo, a gente já fica preocupado. Quando a gente fala de... Esses dias a Alcione hoje nem conseguiu vir na igreja ainda. Ela estava aqui quinta-feira, eles ficaram muito ruins de saúde. A gente até falou aqui, Ana Clara, Alcione, faz 2 semanas fazendo mudança. Saiu de uma casa muito maior para uma casa menor, mas uma casa mais funcional e muito mais perto para Ana Clara. Mas a mudança, ela é algo, a novidade é algo complicado, porque você tem que tirar tudo do lugar, você tem que desmontar tudo que precisa desmontar, você precisa ir lá e montar, né? A Rafinha sabe disso, que foi, fora que já tem uns 3 ou 4 dias que eu vou lá, monto um negocinho para ela, Rafa, monta outro negocinho, fechei lá para a cachorrinha não sair pelo vão da cerca. Esses dias eu fui lá, mudei o fogão, coloquei um fogão para dentro, montei um negócio para estender roupa que ela tinha desmontado, só vou montar. Aí direto a gente dá uma passadinha lá, em alguma coisa a gente vai, eu já troquei o chuveiro, Rafinha, que tirei aquelas barras do banheiro, era uma senhorinha que morava lá, tinha umas barras no banheiro para segurar, arranquei tudo aquilo lá. Então assim, mas é muito complicado, 2 semanas ainda não consegui colocar as coisas no lugar. Então tudo que é novidade mexe com a gente. Só que Deus é tão lindo que Ele nunca vai te colocar, ou te chamar, ou te levar a viver uma novidade ou uma transformação na minha vida, sem antes Ele criar uma situação que isso seja menos doloroso para mim e para você. Você quer ver como Deus faz isso? Abra para mim, Márcio, por favor, em Josué capítulo 5, nesse mesmo capítulo, pode até manter sua Bíblia aberta. No verso 1, por favor, olha o que diz a Bíblia. A Bíblia diz assim: todos os reis amorreus que habitavam, se a gente voltar, a gente podia até voltar um pouquinho, mas eu acho que nem tem necessidade. Vamos voltar para o capítulo 4, a partir do verso 23. A Bíblia diz que, aquilo que eu já até falei, pois o Senhor Deus, 23, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês, até que tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com que o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós, até que tivéssemos atravessados. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, seu Deus. Então ele fala assim, eu fiz isso para todo mundo saber que eu estou na sua vida. Então, quando Deus te chama para viver uma novidade de vida, Ele vai declarar isso. As pessoas vão saber que existe um Deus na sua vida. E aí no verso 1, olha o que acontece no capítulo 5. Ele diz assim: todos os reis amorreus
que habitavam ao oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante de Israel, até que tivéssemos atravessado. Por isso, desanimaram e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Olha só que coisa linda. A Bíblia diz que ele seca o mar, assim como ele secou o Jordão, assim como secou o mar. Ele diz que com aquilo ele mostra que ele está no controle da vida daquele povo. Ele leva o povo até o outro lado do Jordão, e quem está do outro lado do Jordão, quem morava na sua margem, no litoral daquele rio, ficou com medo. Então, quando Deus te pede para você viver uma novidade de vida, ou Ele te gera em você uma experiência nova, meu irmão, Deus já está colocando você em um lugar mais confortável possível para que eu e você vivamos isso. Quando Deus hoje está falando comigo com você, eu quero levar vocês a um patamar maior, eu quero levar vocês a uma experiência maior. E se você entender isso, a partir de hoje, Deus vai começar a gerar em mim, em você, aonde nós andamos, onde nós colocamos os nossos pés. A Bíblia diz que Ele vai começar a gerar lugar confortável para mim e para você, para a gente viver essas experiências novas. Então tira essa preocupação da tua cabeça. Se Deus falou que vai fazer e vai te levar a uma experiência nova, Ele vai te levar e vai dar condições de você viver isso. Entenda isso nessa noite. Ele nunca vai te colocar em um barco furado. Ele não vai te levar. Ele mostra que Deus estava levando eles a um outro patamar. Deus nunca vai pedir algo sem antes gerar uma situação mais confortável possível. Entenda isso. Quando Deus falar para você, eu vou fazer, Ele já está gerando uma condição para você viver essa novidade de vida. Amém? Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Porque a gente é assim mesmo. A Bíblia diz que todo mundo ficou com medo. Todo mundo falou, Deus está no controle da vida desses homens mesmo. E a Bíblia diz que ninguém se atreveu a lutar contra aquele povo. Então, se eu entendo que ninguém se atreveu a lutar com aquele povo, o que eles tiveram? Um tempo do quê? O tempo do quê? Do quê? Tiveram um tempo de paz. Porque ninguém atacou eles. Algumas pessoas falaram, foi? Eles tiveram um tempo do quê? Um tempo de paz. Se ninguém atacou eles, porque pensa bem, eles estão atravessando o mar, ou melhor, o Jordão, o rio, para tomar uma terra, ou retomar uma terra que era deles. A tendência era o quê? Os caras vão reagir, vão para cima. Mas a Bíblia diz que ninguém teve coragem, eles desanimaram. Então, aquele tempo na vida de Israel foi um tempo do quê? Pode falar, um tempo de paz. É o que Deus está querendo trazer sobre a tua vida a partir de hoje. Eles têm um tempo de paz. Porque se aquele povo não tinha coragem, era paz que eles iam viver. Aquele momento era um momento de paz. Agora, para que Deus traz paz na nossa vida? Você consegue entender isso ou consegue pensar nisso? Muitas vezes é isso que nós estamos desejando hoje. Deus, eu quero um tempo de paz, eu estou precisando de paz. Mas para quê? Te pergunto, porque Deus perguntou para mim. Eu estou só replicando aquilo que Ele mesmo falou comigo. Para que Deus te dá um tempo de paz? Para que Deus te coloca em um lugar mais confortável possível? Para que Deus te leva em uma situação como essa? Primeira coisa, sabe para quê? Para você ter relacionamento com Ele. Meu querido, é para você ter relacionamento. Se não for para isso, alguma coisa está errada. Ou se você não está aproveitando esse tempo que eu e você temos vivido de paz, para ter relacionamento, está errado na minha vida e na tua vida. Se prepara, porque alguma coisa vai acontecer que não é a vontade de Deus. Se Deus está te levando e quer te levar a partir de hoje a um patamar maior, e Ele vai te dar um tempo de paz, só pode ser para se relacionar com Ele. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Nós vamos nos relacionar com Deus. Sabe por quê?
Olha o que ele diz aí, o Mate, pode seguir para mim, o verso 2, por favor. Então o que acontece? Aquele povo não sobe, aquele povo fica quieto, eles ficam com medo. Aí acontece o quê? Verso 2, naquela ocasião o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué fez as facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeade Aralote. 4. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto, depois de terem saído do Egito. Para por aí, Marte. Obrigado. O que aconteceu? Deus dá aquela paz para eles e fala assim para Josué: faz umas facas de pedra e vai circuncidar este povo. O que era isso? A circuncisão, ela foi dada lá atrás a Abraão, e aquilo lhe mostrava que o povo era de quem? De Deus. A circuncisão mostrava que aquele povo tinha o quê? Um relacionamento com Deus. E a Bíblia diz que naquele dia Deus fala assim, faça essas facas e faça a circuncisão. O que era a circuncisão? Uma operação de fimose, por exemplo. Era cortada a pele do prepúcio de todo homem. E ele explica por que teria que fazer isso. Porque, na verdade, todos os homens que eram circuncidados, eles tinham morrido no deserto. Por quê? Porque aquela geração precisava morrer. A Bíblia diz que se levanta, não entrou ninguém com mais de 20 anos. Uma nova geração se levanta, uma nova geração de guerreiros. Os filhos daqueles que foram murmuradores, que não entenderam o propósito de Deus, foram os filhos deles que estavam lá para assumir aquilo que era dos seus pais. Então Deus falou, calma aí, esse povo aqui, ele não foi circuncidado, porque ele nasceu lá no deserto. Então a partir de agora, você vai fazer a circuncisão neles, e a partir de agora, existe uma aliança, um relacionamento. Pastor, mas eu preciso fazer isso. Não, a Bíblia diz que hoje a nossa circuncisão é no nosso coração, é aqui, é aqui dentro, tem que ser no interior, tem que ser aqui na mente, tem que ser, não precisa ser no corpo. Mas nós precisamos ter esse momento de relacionamento com Deus. Nós precisamos ter relacionamento com Deus. Com relacionamento de Deus muda a nossa história. Não adianta você tentar viver algo novo ou uma história nova sem relacionamento com Deus. Na minha força e na tua força nós não damos conta. Não conseguimos. Ou você se aproxima de Deus, ou você vive esse momento de circuncisão no nosso coração, na nossa mente, aqui no nosso interior, ou nós vamos continuar vivendo a mesma vida. Eu sempre digo e torno a repetir, o Evangelho é introspectivo, de dentro para fora. Essa circuncisão precisa acontecer aqui dentro. Precisa ser aqui dentro. A gente precisa viver essa novidade de vida. Olha o que Jesus vai dizer em João capítulo 15, a partir do verso 14, eu não preciso abrir, eu vou ler para você. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado de amigo, porque tudo que ouvi do meu Pai eu lhes tornei conhecido. Ele está falando de relacionamento. Jesus está falando isso lá na carta de João, no capítulo 14, quando ele está dizendo, eu vou para um lugar e vocês não podem ir, mas vocês não vão ficar sozinhos não. Eu vou mandar um Consolador, ele vai estar com vocês. E ele disse, vocês não são mais servos, vocês são amigos. Mas para você ser amigo, você tem que ouvir e tem que praticar tudo aquilo que eu estou ensinando. Isso é relacionamento. A gente, quando começa a ficar muito perto de uma pessoa, a gente começa a pegar até os traços dela, até os trejeitos, até o jeito. A palavra trejeito é muito feio, eu não gosto. Mas o jeito, não é? Até o jeito, até a fala. A gente começa a falar, a gente vai... Eu morei em Minas, eu sempre falo isso, né? Morei em Minas. Gente, para tirar o suruai, bom ou não, para tirar o bom ou não, é difícil. Eu morei só 7 anos lá. Mais bonitinho.
mais bonitinho. Você está entendendo? Quando a gente se relaciona, porque eu morei lá. Eu acordava, eu almoçava, tomava café, eu dormia. Fiquei 7 anos naquela cidade. 7 anos naquele estado, era inevitável não pegar o jeito, não pegar o costume, não pegar aquilo que aquele povo tinha, até a generosidade. A gente começa a se tornar mais generoso, porque aqui em São Paulo é assim mesmo, é terra de filho chora e mãe não vê, não é verdade? Terra paulista é assim, né? Quem é de fora aqui? Quem nasceu em São Paulo? Quem nasceu fora de São Paulo? Você nasceu fora de São Paulo? Eu acho, somente o paulistano, que a gente está muito perto, porque a diferença do paulista é paulistano. Paulistano é que nasceu na cidade de São Paulo. Nós que nascemos muito perto de São Paulo, nós pegamos costume. E aí a gente fica com o coração meio duro, porque é tão difícil uma cidade grande como São Paulo. E a gente olha uma necessidade aqui, olha, será que está precisando mesmo? Aí o nosso coração vai endurecendo. Aí chega lá em Minas, todo lugar que você chega, o portão está aberto. Lá em Formiga, quem foi, não é a janela para a rua, né, viu? Não tem muro, não. A casa da minha sogra é assim, né? Você passa na calçada, você olha dentro do quarto. A generosidade, isso começa a entrar, impregnar. Sabe por quê? Porque a gente começa a ter o quê? Relacionamento. E é isso que Jesus está falando comigo e com você. A partir de agora, vocês não são mais servos, vocês são filhos. Sabe por quê? Porque tudo que eu tenho, tudo que eu aprendi, eu passei para vocês. E agora vocês têm que praticar. A partir de agora, você faz parte da minha família. Deus está falando comigo, com você. Estou te levando a um lugar de paz para você ter relacionamento. Porque relacionamento muda a minha história e a tua história. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus quer mudar nossas histórias. Mas para isso nós temos que ter relacionamento. Principalmente nesse momento que Deus está nos dando a partir de hoje. Relacionamento. Se a gente continuar, Josué, a gente falou no 4, vamos continuar no 5 em diante, olha o que ele diz. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que nenhum tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor lhe havia jurado que não viriam à terra que prometera aos seus antepassados, que nos daria terra onde mana leite e mel. Assim em lugar deles colocou os seus filhos, e esses foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E logo que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam no acampamento até se recuperar. Você entendeu por que Deus deu um momento de paz para eles? Porque Deus falou assim: eu preciso ter relacionamento. E aquilo ia doer, porque era como se fosse uma cirurgia e não tinha anestesia local. Eles tinham que ficar um tempo tranquilo, em paz. É isso que acontece comigo e com você. Ter relacionamento com Deus não é fácil. Abrir mão das nossas vontades, daquilo que a gente deseja, não é fácil, mas Deus está falando: eu estou dando um momento de paz para você se relacionar comigo, porque eu quero mudar a tua história. Se Deus não tivesse dado, por isso que eu estou te falando, quando Deus te leva a um lugar, ou Ele quer te levar a algum lugar, Ele normalmente vai gerar essa situação para você viver isso. Deus é um Deus soberano, onisciente, que sabe de todas as coisas. Nós falávamos isso na sexta-feira aqui. Um Deus onisciente que sabe todas as coisas, que não perdeu o controle nessa história toda que a gente está vivendo até os dias de hoje. Ele sabia que aquele povo precisava ter um relacionamento com Deus, e Ele falou assim: eu preciso dar um tempo de paz. Por isso que o tempo de paz é para relacionamento com Deus. O tempo de paz não é para você maratonar série, não. Não é que você não pode, mas você tem que ter um relacionamento com Deus. Você tem que ter um relacionamento com Deus. A Bíblia diz que Deus dá aquele momento de paz para circuncidar eles. E a partir daqui eles são circuncidados. Esse relacionamento de Deus muda a história. Sabe por quê? Olha o que diz o verso 9. Põe para mim, Mate, por favor. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês o quê?
humilhação aonde? Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal. Quando Deus fala que vai mudar a sua história, e Ele te dá um momento de paz, e você tem relacionamento com Ele, aquilo que passou na tua vida, vai ser arrancado, esquecido, porque Deus começa a mudar de verdade a sua história. A Bíblia diz, naquele dia, hoje, no dia que houve a circuncisão, Ele diz, removi de vocês a humilhação sofrida no... Porque tem coisas na nossa vida que ficam marcadas, elas estão aqui, ó, martelando. Aí Deus está falando, eu estou fazendo algo novo na tua vida hoje. Chega, aquilo que você passou e acabou, é o tempo novo. Quando você se relaciona com Deus, você começa a pensar nas coisas que são do alto. Aí que a Bíblia diz, pense nas coisas que são do alto, porque vocês já não são dessa terra, vocês estão nessa terra, mas vocês não são dessa terra, e vocês vão pensar naquilo que está no alto. Então ali Deus começa a mudar a história daquele povo. Deus dá um momento de paz, sim ou não? Um momento de paz é para quê? Relacionamento. Meu querido, é só você marcar os tópicos que você vai viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Deus dá um momento de... E o momento de paz é para quê? Relacionamento com Deus. Esse relacionamento com Deus, ele vai trazer mudança de vida. E esse relacionamento com Deus traz o que mais? Ele traz comunhão. O que é comunhão? É sentar na mesa, é ter momento, é parar, é ouvir. Porque nós temos um grande problema, o ser humano tem um grande problema. Nós estamos tendo oração aqui dia de segunda-feira, até esqueci de falar, amanhã tem oração a partir das 8. Alguns homens estão orando às quintas-feiras, aí eles vieram com esse propósito lá de Minas. E qual que é a nossa tendência? A gente é muito assim na oração. Quando a gente pensa em oração, a gente pensa no quê? Eu vou chegar aqui, eu vou falar, e eu vou falar, e eu vou falar, e eu vou falar. Mas tem um momento da nossa oração que a gente esquece que a gente precisa ouvir. Porque a gente senta, a gente ajoelha e a gente fala. Aí a gente levanta as mãos e diz, Deus, obrigado, vira as costas e vai embora. E Deus falou assim, eu estou querendo falar com vocês. E vocês não pararam. Quando Deus dá um momento de paz com aquele povo, é um momento para relacionamento. E o relacionamento tem que trazer comunhão. Comunhão, meu irmão, é um bate-papo, é você sentar, abrir teu coração, ouvir o que a outra pessoa tem que falar. É assim que funciona, porque senão não é relacionamento, senão não é comunhão. É um monólogo. E muitas vezes é assim que a gente tem vivido com Deus, um verdadeiro monólogo, porque eu entro, e eu não gosto dessa palavra entrar na presença de Deus, porque se eu tiver que entrar na presença de Deus, quando eu saio eu morro, eu vivo na presença de Deus. Você vê que às vezes minhas orações são muito assim, não, Deus, entramos na tua presença, eu não gosto disso não, tem gente que ora assim, eu falo, Deus, e eu começo a falar, porque eu vivo na presença de Deus, mas muitas vezes nós vivemos num monólogo, eu só falo, eu não consigo ouvir Deus. E Deus está falando, eu preciso ter comunhão comigo. Porque foi isso que esse povo tem. Esse povo tem um momento de paz. Esse povo tem um relacionamento com Deus. E a partir daí eles têm um momento de comunhão. Continua a história aí, Mate, por favor, 10. Olha o que a Bíblia diz. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, onde que eles estavam? Em Gilgal, no mesmo lugar onde eles passaram pela circuncisão. E os israelitas celebraram o quê? Nas planícies de Jericó. Verso 11, no dia seguinte da Páscoa, eles comeram pães sem fermento e os grãos do trigo tostado, produtos daquela terra. Para aí, gente. Eu estava falando aqui, o que é Páscoa? Páscoa celebrava o quê? Vamos lá, paz. Páscoa celebra o coelho? Celebra o chocolate? A Páscoa significava libertação. Passagem. Páscoa significa passagem. Passagem do quê? Da escravidão para a liberdade. E eles fizeram o quê? Celebraram a Páscoa. A partir daquele momento eles estavam tendo comunhão com Deus deles de novo. A Bíblia diz que eles fizeram a circuncisão. Depois de
de terem a circuncisão, eles celebram a Páscoa, comunhão. Páscoa, naquele tempo, eles sentavam e comiam. Semana que vem nós temos ceia. Eles tinham comunhão. Sabe o que a comunhão com Deus traz? Libertação nas nossas vidas. Sabe por que tem muita gente que não consegue viver uma experiência nova, um momento de libertação? Porque lhe falta comunhão, falta sentar e ouvir o que Deus quer. Falta sentar e dizer assim: Deus, o que o Senhor quer da minha vida? É para me subir ou para me descer? Não, vamos fazendo aquilo que a gente está no nosso coração. A gente começa a fazer aquilo que a gente deseja. A gente começa a fazer os nossos projetos, os nossos sonhos. Nós não paramos para ouvir, nós não sentamos na mesa com Deus. Tem um devocional que chama aí Café com Deus, não é? Nós precisamos fazer um café com Deus. Tem um outro livro do Benny Hinn, Bom Dia Espírito Santo. Nós tínhamos que fazer um Bom Dia Espírito Santo todo dia. Porque a gente quer fazer a nossa maneira, o nosso jeito, e a gente não consegue sentar na mesa com Deus. E Deus faz aquele povo o quê? Sentar na mesa. Vocês vão participar da ceia. Vocês vão à Páscoa. Transformação do lugar do momento que vocês viviam de escravidão para um momento de liberdade. A intimidade nos traz liberdade. João 8, 30, 32. Pode pôr para mim, Márcio, por favor. Essa palavra tem que estar na nossa cabeça. João 8, do 30 ao 32. Jesus falando com aquele povo, ele tem dito essas coisas. Tendo dito essas coisas, muito a crer. Deus estava falando com os judeus. Se a gente pegar o contexto, é isso. Deus está falando com os judeus. Ele começa a falar: quem que é você? Vocês não me conhecem, não. Vocês não conhecem meu pai. Vocês vão me conhecer. E ele começa a falar. E aí o que acontece? Alguns judeus, eles creram. Tendo dito essas coisas, muitos creram. Ele está falando dos judeus. O 31. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha, verdadeiramente serão meus discípulos. O que ele está falando? Se você pegar a minha palavra, se vocês viverem segundo a minha palavra, palavra é o quê? É o verbo, é aquilo que se fala, e a gente só consegue fazer isso sentar numa mesa, conversando, ouvindo. Jesus disse: se vocês ficarem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E o 32, o Áureo, ele diz o quê? Então conhecerão a verdade, e o quê? Conhecerão a verdade, e a verdade o quê? Você está entendendo que esse momento de comunhão, ele nos traz libertação. Nós só vamos ver libertação tendo relacionamento com Deus, tendo comunhão com Deus. Fora isso, nós não vamos ter, meu irmão. Nós vamos passar um dia, 2 dias, 3 dias, daqui a pouco a gente volta de novo. E é só conhecendo a verdade. A verdade é o que é a palavra, aquilo que Deus tem para mim, para você. A verdade, sabe o que é? É as ordenanças de Deus, quando ele diz: não faça, não só, crente só pode, não. A Bíblia diz que todas as coisas, ou melhor, a Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas. Agora, tem muita coisa que não me convém. A gente só vai saber o que não me convém se a gente tiver relacionamento com Ele, se a gente ouvir a palavra. Recapitulando, eu quero que você saia com isso da sua mente. Deus dá um momento de paz. Esse momento de paz era para eles terem relacionamento. E o relacionamento gerou o quê? Comunhão. Gente, mais mastigado que isso, vocês não vão sair daqui, não tem jeito. Deus dá um momento de paz. Deus leva ele a um momento de relacionamento, porque eles são circuncidados. E a Bíblia diz que a partir daqui eles vão o quê? Participar da Páscoa. E eles têm comunhão. E aí, a gente chega no último ponto, eu já estou encerrando. Eu tenho mais 2 encerrando para te falar, antes de encerrar mesmo. Né? São 3. Deus, Ele leva aquele povo a um tempo de paz. A paz leva eles a um relacionamento. O relacionamento leva a comunhão. E a comunhão leva ao quê? Só você ler a história. Está na cara. Eu acho lindo porque eu já tinha lido várias vezes. E eu nunca tinha me atentado.
pastora Luciana, não há nessa palavra. Volta para mim, Mate, lá, por favor. Em Josué capítulo 5. A gente leu até o 10. 11 nós lemos. No dia seguinte da Páscoa, eles comeram pão. Comeram pães sem fermento, o grão do trigo tostado e o produto daquela terra. Então o que acontece? Ele teve o quê? Comunhão. Ele sentou na mesa com Deus e eles participaram daquela ceia, daquela Páscoa. E o 12 diz o quê? Um dia depois de comerem o produto da terra, o maná fez o quê? O maná parou de cair. O que era o maná? Todo mundo aqui sabe, né? O maná era aquele lanchinho que caía do céu e vinha na mão daquele povo. 40 anos eles ficaram comendo. Até este momento eles ficavam se alimentando do que, Agatha? É difícil responder cada pergunta assim, né? Todo mundo que veio de estudo fala, pastor, toda vez que você pergunta lá de cima é difícil responder. Você está entendendo que desde aquele dia que eles colocaram o pezão no deserto, até esse dia, eles ficaram se alimentando do quê? Mas a Bíblia diz que naquele dia que eles tiveram comunhão com Deus, que eles comeram dos pães asmos, os pães sem fermento, e comeram daquilo que a terra produzia, a Bíblia diz que um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. Naquele mesmo ano comeram no fruto da terra de Canaã. O que a comunhão te traz? Crescimento. Amadurece. Para de comer comidinha na boca. O crente acostuma mal. O crente às vezes é preguiçoso. Estou precisando ouvir Deus. Aí liga lá no YouTube. Aí a palavra não está boa, o que a gente faz? Desliga. Não era isso que eu queria. O crente fica preguiçoso. Por isso que Deus quer te levar, sabe o quê? A outro patamar. Deus quer te dar outra experiência. Deus quer te trazer crescimento. Deus quer gerar em você um crescimento. Já não dá mais para a gente ficar comendo maná, Hilton. Não dá mais, não dá, irmã Dalva, para a gente ficar só, o maná. O que acontecia com o maná? Todo dia caía, a gente tinha que pegar a porção se pegasse mais, o que acontecia? Apodrecia, estragava. Aí Deus falou o quê? Vocês comeram no fruto da terra, cessou o maná. O que eles tinham que fazer? Tem experiência, meu. Crescimento. A pastora estava falando aqui, de pessoas que trabalham aqui na obra e trabalham fora, secularmente. Por exemplo, ela foi falando da Emília, do Diego, assim como o Naldo que está ali hoje, o Rafael que está ali hoje, o Diego que está aqui, assim como a Maria Beleza que está ali em cima, assim como a Luciana que hoje deixou o filho dela em casa, que precisava de cuidar e está aqui cuidando do filho de todo mundo. Você está entendendo? A gente não pode viver de maná o tempo todo. Não, todo dia de manhã cedinho, um manazinho lá, não. Agora você tem que crescer. É tempo de amadurecer. É tempo de viver novas experiências. É tempo de viver coisa nova. É tempo. Um dia depois de comer do produto da terra, o maná cessou. Meu irmão, Deus hoje, eu sinto em lhe dizer, o maná de algumas pessoas vão cessar. Sabe por quê? Porque Deus quer te levar a outro patamar a partir de hoje. A gente começa a colocar o maná igual se fosse uma muleta. Não estou apoiando aqui. Meu irmão, Deus quer que você tenha experiências novas. Por isso que muita gente não consegue perseverar, não consegue caminhar, porque está acostumado com o maná e Deus está falando, é um tempo novo, é um tempo de experiência nova. O maná era para o deserto, o maná era lá atrás. A partir de agora eu te dei paz, eu te dei um relacionamento, eu te levei a comunhão, agora é hora de você trabalhar. É hora de você ficar de pé, se colocar de pé, porque você não é mais menino. Você não é mais menino.
Gente, Deus me levou, sabe aonde? Gálatas. Abre para mim, Mate, por favor. Gálatas, capítulo 3. Paulo começa a falar com aquele povo de Gálatas. Eu acho bonito que a Bíblia ela própria se explica. E na verdade a gente começa a entender que o Novo Testamento ele só vem explicar o Antigo. O Antigo é sombra daquilo que ia vir. Gálatas, depois de Efésios, ou depois de 2 Coríntios, capítulo 3. Se a gente olhar, dá para a gente ler tudo, desde o verso 15. Mas vamos lá, a partir do verso 21. Gálatas 3:21 diz assim: então a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas as Escrituras encerrou tudo debaixo do pecado. A criatura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. O 23 vai dizer: antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei. Aquele povo vivia na lei, por isso que eles cumpriram aquilo tudo, por isso que eles foram ter que ser circuncidados, por isso que eles tiveram que sentar e comer um pão asmo, um pão sem fermento e aquelas ervas mais, porque estavam debaixo de uma lei, mas eles tiveram que cumprir. Aí a Bíblia diz que aqui, ele continua dizendo, para que Cristo fosse justificado pela fé. O 25, agora porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. A gente não está debaixo de uma lei. Só que é o que ele diz a partir do capítulo 4, do verso 1. E é isso que a gente precisa entender na Bíblia. A Bíblia ela foi dividida pelos homens, mas a história é uma só. 4:1 diz assim: o que digo é que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere do escravo, embora seja dono de... Você está entendendo porque Deus está cessando o maná de algumas pessoas aqui? Porque senão você vai ficar o resto da sua vida vivendo como um escravo. E não é mais tempo de escravidão. Porque Deus libertou aquele povo. Lembra que ele falou? Eu estou apagando a humilhação que vocês viveram lá no Egito. Chega! Vocês não são mais escravos. Não dá para ficar comendo de maná. E Deus está falando isso com aquela igreja que conheceu Jesus e daqui a pouco começou a fazer aquilo que não era para fazer. Deus está falando com a igreja de Gálatas, insensato, vocês começaram na fé, começaram bem, e agora estão retrocedendo. Vocês estão virando menino, gugu dadá de novo, daqui a pouco tem que usar fralda, daqui a pouco é mamazinho na boca, não dá mais, já crescemos. A Bíblia está dizendo que se eu e você não crescemos, nós não diferimos de um escravo, embora sejamos donos de tudo. Jesus já veio, já nos entregou tudo, e a gente está vivendo como um menino, comendo de maná todo dia. Não é assim, menino, não é assim? Menino, você tem que fazer mamadeira, você tem que mandar tomar banho, tem que mandar escovar o dente, você tem que mandar fazer as coisas, e a Bíblia diz que se eu e você fizermos apenas aquilo que é mandado, somos servos inúteis. E Deus está querendo gerar em nós um crescimento. Não dá mais para comer de maná. Não dá mais para viver da experiência que a gente teve lá no deserto, porque a experiência do deserto era quando eu e você éramos escravos. Porque senão a gente vai viver igual um escravo. E a gente vai vir debaixo dessa situação. Sendo que a gente é dono de tudo. O verso 2 diz o que, Mate? Por favor. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, até o tempo determinado pelo seu Pai. Sabe qual é o tempo determinado? É hoje. Deus já está determinando sobre a minha vida, a tua vida, para a gente levantar hoje e a partir de hoje viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Agora, se você não entender, você continuar comendo do maná, você continua como escravo. Gálatas capítulo 4 está dizendo, gente, eu sou dono de tudo. Se não crescer, não amadurecer, continuar vivendo de maná, a gente não vai tomar posse de nada. Temos que amadurecer.
A gente precisa amadurecer. Para a gente terminar aqui, eu recapitulo. Deus deu um tempo de... Para aquele povo ter o quê? Nesse relacionamento eles tiveram o quê? A comunhão. Depois da comunhão eles iam viver o quê? Crescimento. Você quer viver novidade de vida? Entra por esse caminho hoje, em nome de Jesus. Entra por esse caminho. Gente, não dá para ser mais claro do que isso. Pastor, mas o que tem a ver o texto que a gente começou? Isso é importante para quem prega. Você não pode sair daquilo que você começou. Volta para mim, Mate, por favor. E eu vou encerrar aqui. Se o louvor quiser subir, pode subir. Nós vamos encerrar. Eu concluo essa mensagem. Josué 5, Mate, por favor. Eu concluo essa mensagem com o texto que eu abri, 13. Eu abri com esse texto. Então Josué, já perto de Jericó, olhou para cima, viu um homem em pé, que empunhava uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é por nós ou pelos inimigos? Aqui já tinha acontecido tudo que a gente aprendeu, sim ou não? Ele já tinha tido tempo de paz, Tiago. Eles já tinham tido o relacionamento, eles já tinham tido comunhão, e eles estavam o quê? Crescendo, porque já não tinha mais maná. Aí aparece o quê? Aparece esse homem, o chefe da guarda, o maioral do exército do Senhor, e começa a falar com Josué. 14, Mate. Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Vem como comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se em rosto em terra, em sinal de respeito. Ele perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? 15. O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias do pé, porque o lugar onde você está é santo. E ele fez isso. E aí começa o capítulo 6. A gente podia ficar mais uns 2 dias aqui falando do capítulo 6. Põe para mim, Mate, por favor, só o comecinho dele. Você já vai entender. A Bíblia diz: Jericó já estava completamente fechada, por causa dos... ninguém saía, ninguém entrava. A gente podia continuar, mas acho que eu não preciso continuar. O que acontece a partir daí? Deus começa a dar ordem. Fala assim: ó, vocês vão fazer isso, vocês vão fazer aquilo, vocês vão rodear, porque esse povo já está morrendo de medo de vocês. Você começa a entender que depois que a gente vive todo esse caminho que a gente percorreu hoje, meu irmão, Deus vai começar a dar estratégia para você. Você vai começar não só sonhar, mas você vai começar a viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Se a gente continuar aqui, eu ponho 2, Mate, por favor. Se quiser ficar sobre os seus pés, fique sobre os seus pés. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos o seu rei e os seus homens de guerra. O anjo foi lá só depois de percorrer todo esse caminho, depois do tempo de paz, depois do tempo de relacionamento, depois da comunhão e o crescimento, que ele falou: não tem mais maná. Ele está falando: Jericó está cercado. Eu posso falar um negócio para você, Josué? Eu já entreguei nas suas mãos Jericó, o rei e os homens de guerra. 3, Mate. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Façam isso durante 7 dias. E a Bíblia diz que a partir daí, 7 sacerdotes levarão cada um a trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Aí você sabe o que acontece, né? A muralha ruim. Existem coisas na vida, nas nossas vidas, na vida dessa igreja, que a partir do momento que a gente começar a viver sim um amadurecimento, algumas coisas elas vão cair por terra. Sabe aquilo que te prendia, aquilo que te segurava, aquilo que te... Deus quer fazer isso com esse amadurecimento que a gente vai viver hoje, ou a partir de hoje, melhor dizendo, que isso não é de um dia para o outro. É difícil quando a gente fala: o maná vai cessar. Quando o maná cessa, meu irmão, Deus já te colocou na terra que era para ser sua. Deus não te cessou o maná lá no deserto, não. A
partir de hoje você está entrando na terra que Deus já te prometeu. Candará, mandarás, candarás. A partir de hoje, Deus vai estar te colocando na terra que Ele te prometeu. Maná acabou, mas vem novidade de vida. Vem muralha sendo derrubada, inimigo sendo morto. Racandará, mandarás, tem vitória chegando. Você sabe que eu não sou de falar isso, eu não sou. Estou falando que Deus está gerando no meu coração isso. Essas resistências do inferno começam a cair por terra a partir do momento que eu e você amadurecemos. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, olha as nossas vidas, a vida deste povo. Saímos daqui, Pai, para viver ou começarmos a viver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Algumas pessoas vão sair daqui para ter esse momento de tranquilidade, de paz, para eles viverem um relacionamento e comunhão com o Senhor. E a partir daí, Deus, vamos viver um crescimento, um amadurecimento, Pai. E aí sim vamos começar a tomar posse daquilo que é nosso. Que seja assim na vida dessas pessoas, que seja assim nas nossas vidas, que seja assim na vida das pessoas que estão me assistindo. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada lar, cada casa, cada vida, Pai. Que a bênção do Senhor esteja sobre essas casas. Que Deus abençoe a tua vida, você que me assiste.